Fala galera do Grego, tudo bom? Eu sou o Claudione Colevati e nós estamos em mais um do Grego Responde. Hoje quem vai estar respondendo aqui a pergunta é o André. Mas antes vamos lá para os nossos recados. Bom, vocês que nos assistem ou nos seguem em nossas redes sociais, vocês sabem que nós temos uma parceria com a Amazon, onde você, utilizando do nosso link que se encontra no nosso site dogrego.com ou na bio do Instagram, você entra na Amazon, você faz as suas compras, compra o que você quiser lá, não paga nada a mais por isso, e você estará contribuindo para que o do Grego se desenvolva e melhore a estrutura. Tá? Esses microfones aqui que nós estamos usando, nós já compramos com a ajuda de vocês. Depois de 5 anos. Que vocês possam estar nos ajudando aí. E se você é novato no canal, se inscreva, curte, compartilha. Se não nos conhece, estamos no Instagram do Grego Teologia e também no Facebook do Grego Teologia. Vamos lá então para a pergunta de hoje. André, a pergunta foi feita pela Andressa Correia, tá? Olá Andressa, tudo bem? Ela faz o seguinte questionamento. Um cristão com depressão deve ser cuidado somente com a palavra, com a oração, ou devemos incentivar a procura de uma ajuda médica, de um especialista? Olha, a gente não tem nenhuma base bíblica para falar a respeito disso. O que eu posso citar da Bíblia é alguns personagens históricos que já ficaram deprimidos em períodos da época deles. E todos eles tinham uma relação do serviço que prestavam a Deus, né, para o que foram chamados. Por exemplo, Eliseu foi lá teve aquela grande luta lá do fogo lamber a água dos altares lá e tal, uma grande vitória contra os ídolos, né, os idólatras, mas aí depois Jezabel deu uma apertadinha nele lá, o bicho já ficou choroso e queria morrer, né, pediu para Deus levar ele embora. Então isso já é uma pessoa depressiva. Jó, então, no final do livro de Jó, você vê, ele senta debaixo de uma árvore e pede para morrer. Também Jó ficou indignado com a situação, coisas, tudo mandatos de Deus, né? Jesus teve o seu momento de depressão. Jesus não teve, quando Jesus suou sangue, ele estava passando por uma dor imensa. E tem outros vários casos. Davi, quando o filho, Deus fala para ele que o filho dele, aliás, quando dá uma notícia que o filho dele pode morrer, né, ele fica lá deprimido, em prantos, lá no pó da terra, e ele só melhora depois que ele soube da notícia que o filho se partiu. Então, tipo assim, não era nem pela questão do filho morrer ou e tal, era pela possibilidade do filho ficar vivo ou não, né? Então, vários personagens tiveram essa questão. Então, o que é interessante, André, que às vezes as pessoas acham, então, o cristão ele pode passar por momentos de crises, né? Por ter doenças psicológicas ou não, mas pode passar por esse momento. E nem sempre você, por exemplo, ficar deprimido quer dizer que você está com depressão. Sim. Tá? Já vou confessar aqui, eu trato de depressão, né? Faço um tratamento contra a depressão. E então eu vou partilhar minha experiência com vocês. A depressão, o transtorno de ansiedade, tem um outro lá do pânico também. Essas coisas nunca acontecem do nada e nunca é por um motivo só, certo? Normalmente vai de um tempo e juntando alguns fatores. No meu caso, eu estava passando por uma situação delicada, né, na minha família, estava para ser pai do meu primeiro filho e juntamente com isso eu estava ainda trato, né, crise de enxaqueca, e um componente de um remédio lá, um dos efeitos colaterais era que podia causar depressão. Então teve essa mistura tudo, tanto de questões emocionais quanto questões medicamentosas, que explodiram e fizeram eu ter as crises. Qual que é o ideal? Eu não lembro se eu segui esse passo exatamente, que eu acredito que não. Justamente porque teve questão medicamentosa comigo. Mas qual que é o ideal? Primeiro você procura uma ajuda espiritual.
certo? E de preferência com o seu pastor ou com um pastor bom que faça isso, que saiba diferenciar o que é espiritual, o que é outros tipos de problemas físicos e mentais, porque senão vão falar que tudo é coisa do diabo ou de falta de fé. Então você procura ajuda, seu pastor vai orar com você, vai te auxiliar, vai ler a palavra com você. No meu caso, isso fazia bem, mas não resolvia. Tá? Eu vou ser até sincero, porque não mudava a minha situação de depressão. Me melhorava na hora, como se qualquer questão espiritual que você vai ler a Bíblia e você vai orar, e aí você acaba mesmo se sentindo bem. Mas para o meu problema não resolveu. Aí qual é o ideal? Que eu também não segui essa etapa, e aí eu me arrependo, é que depois disso você procura um acompanhamento psicológico, tá? Porque a última sequência aí é um tratamento psiquiátrico, porque o psiquiatra ele vai te medicar, o psicólogo ele vai tentar tratar da raiz, né? Você tem que ter uma mentalidade boa, porque nem todo psicólogo é bom, ele vai sempre trazer uma outra causa e para ele não se relaciona com as questões de Deus, e às vezes a sua questão é uma questão como os homens da história bíblica, né? Então, eu diria que, primeiro passo, buscar orientação espiritual, segundo, psicológica e, por último, se sendo necessária, psiquiátrica, tá? Não importa o que as pessoas disserem para você. Eu já ouvi comentários muito ruins que, quando eu falei que estava com depressão, a pessoa falava para mim, não, você não está com isso não, isso aí não é de Deus não e tal. Não faça isso. Se homens da Bíblia tiveram estados deprimidos em situações de leves depressões ou depressões momentâneas, a gente também pode ficar. E a maioria é tudo questão de falta de toxina no cérebro. Toxina não, dopamina. Mas o que a dopamina é? Ela é uma substância. Um hormônio? Não, tem química do cérebro, alguma coisa assim. Substância química. De algumas substâncias químicas do cérebro, tipo a dopamina, por exemplo. Quando eu fui no meu primeiro psiquiatra, ele falou, eu vou te dar tal medicamento, porque a tua quantidade, eu não sei se era dopamina ou outra coisa, está muito baixa. E o teu cérebro não consegue elevar isso. Então você vai tomar uma medicação que vai elevar. E eu, graças a Deus, obviamente, que deu conhecimento para a humanidade, em sua graça comum, através de funcionários, através de médicos capacitados e através de medicamentos, hoje eu não tenho mais crise, certo? Então, não considero como falta de fé, eu não mudei daquele período para cá, não considero nenhuma questão demoníaca, porque eu sou crente, então eu sou livrado de Deus, o mal não me toca, como diz lá na carta de João. Você quer dizer, não toqueis no ungido do Senhor. Não, nesse aí não acontece às vezes. Então, André, o que você está dizendo então é que você pode utilizar tanto da questão espiritual, palavra, oração, ajuda de um pastor, sim, e ao mesmo tempo também procurar um especialista da área, um médico. E não precisa fazer sequências separadas, sim, pode fazer tudo junto. Exato. Pode fazer tudo junto. E a questão toda é assim, você não achar que Deus está te abandonando. Porque no caso dos personagens bíblicos, eles só melhoraram quando melhoraram por causa de Deus. E no nosso caso, ainda que eu melhore por causa dos remédios, eu estou melhorando por causa de Deus. Sim. Porque Deus faz todas as coisas, né? Aí às vezes você pergunta, não, mas depressão não é assim, não é assado. Porque eu tinha preconceito contra a depressão, contra essas crises de ansiedade e tudo mais. E pode falar assim, não, isso aí não tem que orar só e não sei o que, e Deus vai te libertar. Aí eu te pergunto, você que tem dor de cabeça, você toma remédio? Você que tem dor de estômago, você vai no médico? Você que tem problema de vista, igual eu, você orou e você ora na frente das coisas que você precisa ler para não precisar enxergar? E assim por diante. Então por que você precisa ir e tomar remédio em outras situações, e nesses casos que também são comprovados cientificamente, é algo que não precisa, que tem que ter fé ou qualquer coisa do tipo?
Antes de você terminar, André, você podia responder o que você entende? Se questões espirituais podem levar uma pessoa a ter depressão? Podem. É como eu falei dos personagens históricos. Essa questão de... Todas as questões de funções que você exerce, marcos históricos para Deus, no caso dos personagens, todas elas estão relacionadas à vida com Deus e ao propósito da pessoa, certo? Então isso já tem relação com a vida espiritual. E no caso de Jesus que eu citei, era totalmente por questão espiritual, porque ele precisava passar por aquilo para que houvesse salvação, né? Sem aquilo ninguém seria salvo. Então não tem como separar isso de uma questão espiritual. Mas hoje, isso eu estou falando dos personagens históricos, né? Mas hoje normalmente as nossas contribuições históricas com o cristianismo, elas são normalmente iguais para todos. Pregação do evangelho, o discipulado, congregar com os irmãos, né? Então, em relação a prestar um serviço para Deus especificamente, a não ser que você seja tesoureiro, e honesto, né? Eu quero dizer, porque Judas não era honesto. Você passa por situações como comum de qualquer outro. Então, não... Mas, assim, se você é crente mesmo e o teu espírito comunica, o Espírito de Deus comunica ao teu espírito que você é filho de Deus, não se preocupa que demônio não é. Tá? E espiritual, se for espiritual, se o pastor for crente, ele entender e te tratar direito conforme a Bíblia, se for espiritual vai resolver. Se não for, não tem problema, vai tratar. As coisas foram feitas por Deus, foi a bênçãos de Deus. E como eu disse, outras coisas você procura médico e toma remédio, porque a depressão é algo diferente. Eu ainda estou sendo tratado, graças a Deus eu estou medicado, não estou tendo crise. E espero que em Deus que a situação melhore ao ponto de eu não precisar de medicamento. Mas eu estou disposto ao resto da minha vida a tomar medicamento se for. Não é uma coisa que vai me afetar, não culpo Deus. E Deus não se diminuiu para mim por causa dessa situação. Deus continua soberano no trono e cuidando da minha vida. Beleza? Andressa, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário. Se tiver mais dúvida, pode mandar que a gente está respondendo, tá bom? Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso canal. Fique com Deus. Até a próxima, pessoal.